Mensagem, com certeza, não é a mensagem do Oswaldo, mas a mensagem da palavra do Senhor. E esta palavra do Senhor é que nos sustenta, é que nos alimenta, é quem nos renova o nosso interior, ilumina o nosso entendimento, fortalece a nossa fé, desperta o ânimo para que nós possamos servir melhor ao Senhor, porque Ele merece todo o serviço, todo o louvor, toda a gratidão, toda a dedicação, porque Ele que nos dá tudo, inclusive a inteligência para a gente se comunicar, para a gente poder entender a sua vontade e entender também as nossas necessidades e podermos penetrar além daquele dia a dia da nossa vida, num momento assim mais de amizade, de comunhão com o nosso Pai. Né? Quero hoje trazer uma meditação aqui no Salmo de número 25, do primeiro versículo ao 7, e trazemos uma meditação sobre a oração, um outro aspecto da oração. Diz aqui, a ti, Senhor, levanto minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão que transgridem sem causa. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Então aqui nós temos uma palavra, é uma oração. Esse Salmo de número 25, versículo 1 ao 7, é uma oração do salmista Davi. E, com certeza, eu estava observando essa palavra e a gente pode chegar aqui a uma conclusão para a gente dar um tema aqui para a nossa mensagem, colocando a nossa alma diante do Senhor. Colocando a nossa alma diante do Senhor. E neste salmo ele já começa realmente falando isso. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Né? E o segredo de nós termos sucesso na nossa oração, né, é abrir o nosso interior, ou nos abrirmos para entendermos a nós mesmos, primeiramente. Quando nós vamos orar, nós temos que, primeiramente, nos sintonizar ou nos colocarmos diante de nós mesmos, dos nossos olhos, do nosso entendimento e penetrarmos dentro do nosso interior. Visto que Deus ele não se comunica com a carne, com a aparência, com os problemas que o homem possa apresentar, mas ele se comunica com o interior. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Ele comunica com o nosso espírito, com o nosso interior. Então, nós abrimos o nosso interior para nós mesmos, para nós fazermos a nossa própria reflexão. Temos um relacionamento com Deus, e já temos insistido nesse ponto, que a oração é um relacionamento com Deus, do ser humano, mas especificamente do interior do homem com Deus. Elevando nossa alma ao mundo espiritual. Por quê? Porque muitas vezes o ser humano comum, ele sempre vai buscar Deus no momento do seu sofrimento, no momento do seu desespero, no momento das suas confusões mentais, dos seus estresses. Então ele clama a Deus, às vezes até desaforando Deus, até desacatando Deus por causa dos problemas que lhe aflige. E isso faz ele entender que existe um Deus que se incomoda com a situação exterior do homem. Mas aqui nós vamos começar a entender, não é? A oração como uma elevação de alma.
E aqui o salmista diz: a ti, Senhor, né, coloco a minha alma diante de ti. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, nos apresentamos entendendo que nós somos interiormente e também, logicamente, para ter um bom relacionamento, é claro que nós vamos nos apresentar diante de Deus e tentar entrar no mundo de Deus para entender esse Deus que nós servimos, para podermos até aprender a ter um relacionamento correto e coerente com Ele. Isso que o salmista Davi fazia sempre, e nos revela muito conhecimento, e o próprio Jesus Cristo aprovou, né, os salmos, dizendo que esse salmo tinha a ver com o que ele era, com a própria pessoa de Jesus. E aqui, né, nos diz que esse conhecimento, ele sugere, né, eles sugerem que você tem que conhecer não só você, mas conhecer a Deus. Você tem que estar dentro desse conceito espiritual, e através desse conceito espiritual você se envolve com Deus espiritualmente, e você vai ter o quê? As respostas, o conhecimento, os meios, os caminhos, os objetivos, tudo aquilo que você precisa e carece para você ser bem-sucedido, que é realmente não só o teu desejo, mas os desejos de Deus também. Que você seja bem-sucedido na vida. Para isso Deus te criou, não para ser um derrotado, não para você ser uma pessoa confusa, mas uma pessoa esclarecida e feliz e abençoada, né? Então, passando essa introdução aqui, nós temos aqui o primeiro ponto aqui que nós vamos ver quando Davi ele se posiciona diante de Deus, elevando a sua alma, é que no versículo de número 2 e 3 ele fala o seguinte: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundir, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, primeira parte aqui, relacionado à questão da elevação da alma perante o Senhor, é exatamente a questão de quando você vai orar, a primeira coisa que você tem que eliminar na sua oração é a confusão. Tanto é que Deus diz na sua palavra que Deus não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus de paz em todas as igrejas do Senhor. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas nem sabem orar, não sabem nem como começar a orar, é porque elas estão cheias de confusão. Confusão de vários aspectos. A confusão mental, que é a mais comum, quando as pessoas estão perturbadas mentalmente, né? Elas estão meio fora do ar, estão muito ligadas nos seus problemas e desligadas de Deus e das coisas de Deus. Elas estão completamente envolvidas em aflições de ordem psicológica. Eu vou até dizer que até muita gente é de ordem psiquiátrica mesmo. São pessoas que estão realmente fora do conceito de Deus. Elas estão mais entendendo das mazelas da vida do que entender das soluções de Deus. E quando nós nos elevamos a nossa alma, o objetivo é esse. É eliminarmos, em primeiro lugar, a confusão. Porque a Bíblia está dizendo aqui, quando ele chega diante de Deus, ele diz assim: Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido. Eu quero que a minha mente entenda o seu querer, a sua vontade, e que eu possa me centralizar em ti, e realmente eu possa estar acima. Porque quando elevamos a nossa alma, nós passamos a estar acima da vida comum, acima da vida problemática, da vida incoerente, da vida de confusão. Então, a questão da confusão mental, ela tem que ser, quando você se eleva diante de Deus, você passa a ser um ser superior. Você deixa de ser aquele ser, né? Até existe uma pregadora aí, que eu ouvi uma mensagem dela, né? Ela dizia o seguinte: existe dois tipos de cristãos. Existe o cristão que ele se comporta como águia, e existe aquele cristão que se comporta como uma galinha. A águia, ela sempre está por cima, ela tem uma visão, ela está sempre
no alto, ela de lá de cima, ela observa toda a situação, ela está no domínio. Enquanto que a galinha, ela fica lá cocoricando e fazendo todas as suas arruaças, e fica ali fazendo aquele movimento, e ela não tem visão, ela não, simplesmente ela é um ser do chão. Então é nesse ponto que o salmista Davi, ele começa então a sua oração. Senhor, não quero ser confundido, eu quero elevar a minha alma. Então esse é o ponto-chave aqui. Então a confusão mental são as confusões que nós temos que desapropriar, ou seja, pedir a Deus para que nós não sejamos confundidos. E também tem a questão, outra questão, que é a questão doutrinária, a confusão doutrinária. Né? Uma das coisas que mais prejudica a vida cristã e as bênçãos de Deus na vida das pessoas, a felicidade, porque as bênçãos de Deus não é só a bênção material, a bênção espiritual, né? A bênção familiar. A bênção de Deus é aquele sucesso que a gente tem nas nossas áreas, nas nossas vidas. Então a questão doutrinária é um ponto-chave, porque muitas pessoas elas não entendem Deus. E por isso, muitas vezes, o que elas fazem? Elas vão à igreja porque ela acha que Deus existe, mas que não sabe lá se Deus está muito interessado nos problemas dela. Ela não sabe se Deus, o que é que... Ela não entende muito disso, né? É claro que muitas pessoas vão dizer assim, Deus não está interessado que você entenda nada dele, ele só quer que crê. Não, Deus quer que você conheça a ele. Jesus falou isso lá no capítulo 17, né? E a salvação, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E outros textos, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala isso, eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito. O próprio Jó, quando ele estava no momento da maior aflição, ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, se nós formos observar os homens de Deus, o próprio Daniel, eu estava observando que Daniel, quando ele teve uma dúvida, ele foi fazer um jejum de 21 dias para descobrir um assunto que perturbou ele. E quando ele fez o jejum, ele começou a orar, apareceu um mensageiro de Deus e disse para ele, olha Daniel, não temas, homem muito desejado. Porque desde o primeiro dia que você propôs no seu coração de conhecer os tempos, de buscar o conhecimento a respeito de uma coisa que interessa para vocês, o Senhor já ouviu. E ele já deu a resposta. Então, o que nós vamos ver? A questão doutrinária é o fato de que muitas pessoas, elas não querem saber de nada. Não querem saber de nada. E muitas vezes as pessoas criam muitas fantasias, muitas histórias, muitas mentiras. E isso perturba a sua oração. Você fica sem saber se ora, se não ora. Você fica sem saber se Deus já... se não importa se você vai orar, se alguém... Muitas ideias toscas que aparecem por aí, né? Tirando realmente o cristão do seu objetivo. E isso acontece porque a sua alma está aqui, no meio da confusão. Mas quando... vamos dar um exemplo do Salmo 73. Né? O Salmo de Asaf, que era um cantor mó do povo de Israel. Ele disse que ele começou a observar a prosperidade dos ímpios, que eles viviam bem. E ele, como era uma pessoa de Deus, ele não tinha tanta prosperidade. E ele entrou em confusão, ele ficou confuso. Disse, senhor, aí não dá certo. Como é que vantagem tem da gente estar orando, da gente estar limpando as nossas mãos na inocência, da gente estar andando no caminho certo e tal. Ele começou a ter confusão. Aí ele disse, espera aí, eu não posso viver em confusão, eu tenho que sair dessa situação. Ele foi orar. A Bíblia diz que quando ele entrou na presença do Senhor, aí ele foi entender qual era o fim dessas pessoas. E ele pôde estar acima da situação que lhe afligia, acima da confusão doutrinária que ele estava, e começou a entender realmente o propósito de Deus, o propósito da vida, o propósito do Senhor para com ele. E isso fez com que ele tivesse sucesso no seu conhecimento espiritual e ter sucesso na sua oração, a qual ele fez ao Senhor. Né? Existem também as questões de sentimento, as confusões sentimentais. Porque tem muitas pessoas seguinte, que ele fala assim, olha, eu não estou sentindo de orar. Eu não estou sentindo de orar. Eu só faço isso se eu estiver sentindo e tal.
Outros que entram um conflito familiar, né? Tem muita gente desviada do caminho do Senhor por causa de questões sentimentais. Ele teve um atrito com alguém, ficou aflito e às vezes até para querer protestar contra a fé do seu pai, contra a fé da sua mãe, contra a fé do pastor, contra a fé de algum irmão da igreja que era seu rival, que ele se tornou rival dele. Então, ele fica ferido no seu sentimento e acha que o melhor caminho é se afastar, porque ele não acha que é possível orar, ele não acha que não é possível ter sucesso. E muitas pessoas realmente, elas deixam, por várias maneiras, pelo seu próprio sofrimento, pelo seu próprio, a sua tristeza, a sua angústia, por causa dos seus alvos, que muitas vezes ele foi frustrado, né? Seus pensamentos foram frustrados. Mas a Bíblia diz que o coração do homem faz seus projetos, mas Deus é quem dirige os passos. Quem tem o conhecimento doutrinário, ele vai entender que os seus sentimentos estão em segundo plano, que o que vale é a fé. A fé está acima do sentimento. A fé está acima dos pensamentos errados. A fé está acima dos conflitos humanos, porque a fé te eleva. Ela transporta a tua alma para o alto. E é isso que você precisa ter, né? Muitas pessoas realmente elas estão vivendo esse conflito. Então, primeiro ponto, o Senhor, dizia o salmista, ele dizia que pediu a Deus, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundir. E então ele segue, confundidos serão os que transgridem sem causa. As pessoas que estão se confundindo exatamente é porque comete algum erro, né? Que acha que é culpado, e por isso eles também entram nesse conflito e deixam de buscar a Deus porque ele acha que ele não merece mais. Depois ele fala, né? Que realmente precisaria ele buscar a Deus para que realmente pudesse se limpar dessa situação. Só que muitas vezes a pessoa, o seu sentimento, a sua fraqueza se torna maior do que aquela vontade, aquela determinação, aquela certeza, né? Aquela convicção de buscar a Deus e passar por cima de toda a circunstância, né? Então, nessa primeira parte, então, a primeira coisa que nós temos que fazer, que o salmista fez, foi se limpar da confusão, para que você possa ser livre disso e possa se apresentar diante do Senhor. A segunda coisa que nós vamos ver aqui no versículo de número 4, diz assim: faz-me conhecer teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A segunda coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer para que a gente possa caminhar no sentido de Deus, é descobrir a direção aonde nós queremos e precisamos chegar. Orar por orar, sem saber o que quer, não é uma boa coisa, né? Nós vimos aí com a história do cego de Jericó, o cego, né? Quando ele clamou, Jesus chamou ele, mandou chamar e disse: o que é que você quer que eu faça? Então, o ponto, uma das coisas que faz com que as pessoas às vezes parem de orar, deixem de ter sucesso na sua oração, é até porque ela tem uma deficiência muito grave, que é não saber o que quer, não saber o que deseja, não saber para onde vai, qual é o seu objetivo. Então, né, nós temos que descobrir isso. E o salmista aqui, o que é que ele faz? Ele, na sua oração, ele diz: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Segundo, ele disse: ensina-me tuas veredas. Por que ele fala isso? Por quê? Porque se ele não tinha ainda uma definição, ele não tinha um objetivo, ele estava meio confuso ainda. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pedir a direção de Deus. Os caminhos de Deus nada mais são do que a direção de Deus para a sua vida. E aqui nós encontramos também, né, no versículo de número 12, aqui na frente, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor?
Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Veja bem que coisa preciosa. Deus ensina você, com relação aos seus caminhos, Deus ensina você o caminho que você tem que escolher. Você está na dúvida? Está na incerteza? Está ainda embaraçado com as coisas desta vida? Você muitas vezes não sabe a decisão que tomar em certas circunstâncias. Isso tem perturbado a sua mente. Ei, na oração, quando você ora, Deus te ensina. Deus vai te ensinar o caminho que você vai escolher. Né? Vai escolher. Então tem situação que só Deus pode resolver. Até porque muitas pessoas vêm para a igreja e elas vêm, ela aprontou todas lá no mundo. Aprontou todas. Se enrolou, se embaraçou de tal maneira que ela nem acredita mais que Deus tem, que ela não tem chance com Deus. Não tem dignidade para estar no meio de uma igreja. Só que Deus tem o poder de, quando você ora, ensinar o caminho que você deve escolher. Então, esse é o ponto número 1 aqui da segunda parte. Descobrir a direção onde você quer e precisa chegar. A oração serve também para isso. Né? E aí, em seguida, aqui vai falar assim... Ensina-me tuas veredas. Esses tempos eu descobri uma coisa: caminhos e veredas, né? Eu andei falando na igreja aqui, quando estava aqui em Ribeirão, que vereda, ela difere do caminho. O caminho é um lugar, é uma coisa que todo mundo anda, todo mundo vai andar ali naquele caminho. Caminho que vai para Mauá, que vem não sei o quê, vai caminho para lá, caminho para cá, todo mundo está naquele caminho. Mas aí depois aqui ele fala assim: ensina-me as tuas veredas. Então vereda não é um caminho, é um atalho, uma espécie de atalho que é particular, é tipo um caminho particular. E poucos andam nele. São geralmente as pessoas que são ali vizinhos, aquele grupo resumido de pessoas. Pessoas que têm uma afinidade ali porque eles são da região, eles são do local. Entendeu? Então, muitas vezes, quando a pessoa vem para a igreja, Jesus é o caminho, então ela vem para o caminho. Ela está vendo todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo ali tendo aquele mesmo princípio e tal. Então, o caminho se torna comum a todas essas pessoas. Mas as veredas são caminhos particulares, que têm endereços objetivos diferentes. Então, no caso aqui, Davi queria que Deus... realmente ensinasse a ele as suas veredas. Ou seja, certas particularidades que muita gente não sabe, mas que é preciso aprender. Existe muito na oração, tem umas certas particularidades que a gente aprende com os homens de Deus do passado, com a palavra de Deus, que nos facilita o nosso sucesso espiritual, que nos eleva até a presença de Deus e nos faz ter um sucesso maior do que muitas pessoas têm. Porque muitas pessoas querem continuar no caminho. Nossa, tá bom, ó, o caminho tá ótimo, maravilha. O cego estava cego porque estava na beira do caminho. Quando Jesus passou pelo caminho, mudou a sua história. Depois, ele não se contentou, não. Ele seguiu a Jesus porque ele queria as particularidades. Ele queria aprender as veredas. E é exatamente isso. No versículo de número 10, diz assim, ó. Eu estava observando, fazendo uma conexão aqui entre essa afirmação e esse pedido do salmista na sua oração. E no versículo 10, no mesmo capítulo 25, diz assim: preste atenção, todas as veredas do Senhor, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e seus testemunhos. E profundo. Quais são as veredas? Todas as veredas do Senhor. Está aqui no versículo de número 10. Confira aí na sua Bíblia. São misericórdia e verdade. Para quem? Para aqueles que guardam a sua aliança e seus testemunhos. Ou seja, as veredas do Senhor, elas são a misericórdia que Deus tem e a verdade.
muitas pessoas, elas estão na confusão e elas não querem saber de verdade, elas têm as ideias delas. Né? Como diz o Pedro, que diz que os indoutos inconstantes torcem a palavra para a sua própria condenação. Quer dizer, ele diz assim, eu não acredito nisso que a Bíblia está dizendo, não, porque não é bem assim. Né? O que eu entendo, aí já fala, eu entendo diferente. Ele entende, quer dizer, entende do jeito dele. E tem uma frase muito antiga aí de um teólogo, que ele diz, se você crê na Bíblia só o que você quer, e não crê na Bíblia o que você não quer, já não é na Bíblia que você crê, mas é em você mesmo. Então nós estamos aprendendo a não acreditar no que a gente quer, mas o que a Bíblia diz, ensina. Então as veredas do Senhor está dizendo aqui, todas as suas veredas, não só uma, todas as veredas, diz o salmista, são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, esse ponto é um ponto chave, não é? Aonde você tem que entrar por ela. Não é só o caminho, mas a vereda. Você tem que descobrir que Deus, ele é misericórdia. E a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22, se não me falha a memória, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são cada manhã. Entendeu? Então, elas existem sempre. O salmista no Salmo 23, no último versículo, ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o que nós vamos entender aqui nesta palavra sobre oração? Né? A oração, ela faz com que você esteja lá em cima, automaticamente deixando esses embaraços, leva você ao caminho da vitória, leva você às veredas da misericórdia e da verdade, faz com que você mantenha a sua aliança com Deus e você possa, então, poder, por isso, contar os testemunhos do Senhor. Né? Então, na terceira parte aqui da oração do salmista, versículo de número 6 e 7, ele diz assim, só para a gente concluir. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. O salmista vê aqui, né, 3 coisas importantes. E ele, na sua oração, diante da sua angústia, no fato dele que ele queria chegar perto de Deus, elevar a sua alma, ele apela para Deus. Porque com Deus não é imposição, não é confusão, não é desespero. Deus não é Deus de confusão, nem de desespero. Deus, ele é Deus de você saber com quem você está falando. E é exatamente isso. Ele sabia que ele não podia chegar diante de Deus pousando de super-herói. Ele não podia chegar diante de Deus contando vantagem. Embora Davi tenha sido um rei escolhido segundo o coração de Deus, ele sabia, ele conhecia ele, abriu a alma dele. Ele tinha uma intimidade interior com ele mesmo, ele conhecia quem ele era. No Salmo 103 ele chega a dizer isso, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ele fala, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades e que te coroa de misericórdia e de bondade. Então, ele sabia, ele entendia isso. Das veredas do Senhor ele entendia. E aqui ele apela para a misericórdia, conhecedor dessas coisas. Conhecedor, querendo conhecer as veredas do Senhor, que seriam misericórdia e verdade. E que ele tinha uma aliança com o Senhor. Ele chega a dizer isso. Aí ele começa a apelar, pedindo perdão pelos seus pecados e dizendo, lembra-te, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas aí ele fala assim, mas conforme a misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Por quê?
que é misericórdia? Misericórdia é o ato de tratar um ofensor com menos rigor do que ele merece. Isso é misericórdia. Tratar um ofensor, aquele que ofendeu, com menos rigor do que aquele que ele merece. Então, o que Davi, quando clamava pela misericórdia de Deus, como outros clamaram, né? Senhor, não me trate como eu mereço, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua benignidade e também bondade. Olha só. A misericórdia já está explicado. Aí vem o que? Que é a benignidade. Benignidade vem de bem. Deus, Ele é chamado a fazer o bem. Usando de misericórdia com o salmista, ele queria que o salmista queria que Deus fizesse o quê? Agisse ele fazendo o bem para ele. E qual que é o bem que nós estamos buscando? Esse é um grande caminho. Um grande caminho para nós caminharmos, quando elevamos a nossa alma, é o caminho do bem. Sabe? Bem é aquilo que você faz que vai beneficiar a você mesmo e aos outros. Né? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Né? E a bondade é bom e bem. O bom é a qualidade de quem faz o bem. Né? Deus, ele é bom. A Bíblia diz, o Senhor é bom. É provar e ver que o Senhor é bom. Ele é bom. Por isso nós oramos. E por isso nós podemos ter sucesso. Porque Deus, além de ser misericordioso, ele é bondoso. E outra, ele, além de ele fazer o bem para nós, ele também nos ensina a fazer o bem ao nosso próximo. Porque a finalidade de Deus na vida das pessoas nada é de que trazer o bem comum. Nada mais é de que as pessoas vivam bem. Por que uns têm que viver bem e outros mal? Por que uns têm que viver bem às custas da maldade, do sofrimento dos outros? Né? Muitas pessoas querem ter uma visão egoísta. E essa visão egoísta, ela está fora dos padrões de quem tem uma alma elevada, de quem eleva a sua alma diante do Senhor. Quem eleva a sua alma diante do Senhor não pode viver essa confusão do eu, né? Do egocentrismo, do egoísmo, né? Da sua glória humana. Tem que se desprover dessas coisas para que você possa encontrar o bem interior seu, a sua completa felicidade, porque você tem Deus e você tem uma consciência pura diante do Senhor e você está tentando promover isso para as outras pessoas. E com certeza, quando você vê uma pessoa que foi abençoada por através de você, isso já é uma satisfação. Eu mesmo me sinto muito feliz quando eu encontro alguns irmãos, né, que falam assim, às vezes faz muito tempo que eu não vejo, pastor, graças a Deus, eu estou firme até hoje, o Senhor me ajudou. Ora, tem coisa que pague? Não tem. Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário, sofrimento, mas tenho certeza que na glória, na destra do Pai, nas alturas, Jesus está lá regozijando, alegre, de ver tanto de pessoas que foram abençoadas, que estão sendo abençoadas, que estão sendo salvas, pessoas que estão sendo libertas, pessoas que estão sendo felizes, pessoas que estão com a sua alma diante do Senhor elevada. Por quê? Jesus disse, olha, meu serviço valeu a pena. Valeu a pena meu trabalho. Então, promover esse bem comum, né? É o que Deus faz e é o que nós buscamos na oração. Buscamos na oração o bem para nós. Buscamos o melhor para nós. Buscamos o bom, que é Deus. Não há ninguém bom, senão é que seja o Senhor. O Senhor é o bom. E o bem é o que nós podemos fazer. O Senhor é o bom. É aquele que distribui para nós. É aquele que está pronto. Olha, eu estou aqui. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós somos dispenseiros de Deus. Deus tem uma dispensa. E nós somos aqueles que entramos na dispensa do bom para distribuir como bem a toda a humanidade. Por isso que vale a pena servir ao Senhor. Se você ainda não serve, se você tem andado, não sabe como orar, não sabe como fazer, está com a vida assim atribulada, olha, eleve a sua alma ao Senhor. Busque a Deus. Com certeza a sua vida vai mudar. Mas não só a sua vida. A vida de muita gente olhando para você vai mudar. Você está se queixando do seu filho, está se queixando da sua família, do seu serviço, do seu patrão, de tudo.
Busque a Deus. Deus vai mudar a tua vida, vai mudar toda a circunstância. Quando você entrar no caminho de Deus, na vereda de Deus, você vai descobrir a misericórdia, a bondade e a benignidade de Deus. Amém? Deus abençoe.